Oi, boa noite. Mais uma live hoje sobre construção. Hoje falando de um assunto muito interessante, que é construção sustentável. E a minha convidada de hoje é a Marcela da Viva Green. Ela é uma arquiteta e ela vai explicar um pouco do trabalho dela e o que ela pode agregar ao financiamento de construção. A gente já vem falando já há um tempo sobre a construção na Caixa, sobre o financiamento dessa construção, como são as etapas, como que é o cronograma, como que funciona toda a parte de construção junto à Caixa, qual o auxílio que a Caixa oferece e como a NAF pode ajudar vocês a conseguir o financiamento junto à Caixa. E aí a gente decidiu fazer essas lives explicando um pouco mais sobre esse assunto e tirando a dúvida do pessoal. Hoje até eu recebi uma pergunta super interessante que eu vou dividir daqui a pouco com vocês. A gente fez os sorteios e aí eu vou chamar agora, a Marcela já entrou, a nossa convidada, boa noite. Vou chamar a Marcela, só vou dar um tempinho pro pessoal ir entrando aqui e aí eu já vou fazendo a introdução sobre o assunto e já chamo a Marcela pra gente começar a bater um papo. Então, a nossa ideia dessas lives, que depois elas vão ficar gravadas, é explicar um pouco sobre a construção junto à Caixa, que é esse modelo construtivo que é pouco explorado e eu quero mais que vocês construam e que entendam bastante sobre essa modalidade. Por isso que eu tô aqui explicando, falando sobre esse assunto. Se vocês puderem interagir, fazer pergunta, eu agradeço também. Se não, depois quiser mandar um direct para a NAF perguntando sobre a live ou algum assunto de interesse, fiquem à vontade. A gente tem tido muito retorno de cliente perguntando sobre essa modalidade. Eu tenho ficado muito feliz porque pessoas estão assistindo, estão se interessando e tem sido muito legal. Pra gente, assim, falar um pouco sobre o assunto, explorar um pouco mais dele e os nossos clientes estão ficando bem satisfeitos. Então eu vou chamar a Marcela aqui e ela vai explicar um pouquinho do trabalho dela pra gente. Só entrar aqui, peraí. Ai, peraí, gente. Achei. Me perdi aqui um pouco para enviar a solicitação para Marcela. Oi, Andréia, tudo bom? Oi, boa noite, tudo bem? Boa Ai, o noite, meu tudo fone, bem? agora você, eu vou colocar meu fone também. Senão o pessoal reclama do Do som, eco? É. do eco. Tava explicando aqui um pouco pro pessoal, gente, desculpa. Pro pessoal sobre a nossa live e o que a gente ia É. falar. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que você faz e o trabalho que você oferece, enfim. Tá. Conte-nos. Então, primeiro te agradecer pelo convite, né? E eu acho que junto contigo, assim, eu quero mais que todo mundo construa mesmo, né? E construa sustentável. Né? Que bom. Então a gente está nesse propósito juntas, né? Então, Sim, te sim, agradecer sim. muito o convite de poder trazer mais informação, né, sobre a construção sustentável e tudo que a gente pode fazer. Tá? Sim. Então, eu sou a Marcela, sou arquiteta, sou da Viva Green Arquitetura, né? E sou especialista em arquitetura sustentável e fui para o lado, sou hoje consultora em sustentabilidade para edificações, né? Certo. Então, assim, eu me especializei nas certificações de sustentabilidade para os edifícios, né? E tentei adaptar os parâmetros que as certificações pedem para serem implantados nos projetos, né? Porque as certificações elas precisam de muitas regras, né? Então, para não fazer todas, né? Claro que quanto mais regras se colocar, melhor, mas a gente sempre tenta
e fazendo aos poucos, né? Tendo sempre essa parte de inserir sustentabilidade nos projetos. Então, hoje eu desenvolvo projeto de sustentabilidade e faço consultoria para outros projetistas para eles implantarem essas soluções nos projetos deles, né? Então, como é que funciona um projeto de sustentabilidade? Eu entendo ele como um projeto complementar, né? Assim como um projeto de elétrica, de hidráulica, que precisa na construção, eu agreguei essa parte do projeto de sustentabilidade. Então, a gente faz realmente um complemento ao projeto do arquiteto, do engenheiro, né? Então, a gente define metas, né, que são estabelecidas em conjunto de que o arquiteto ou o proprietário do imóvel quer atingir com essas soluções, e aí é feito todo um diagnóstico e uma identificação de oportunidades de sustentabilidade e eficiência para serem incorporados nos projetos, né? E aí tudo isso com base nos critérios e parâmetros das certificações existentes, né? Certo. E o que eu achei mais interessante foi até o motivo de eu te chamar, é que a gente trabalha com muito arquiteto, com muito construtor, e uma coisa não impede a outra, né? Então, assim, é Não. agregar mesmo o trabalho para trazer para as pessoas essa parte da sustentabilidade. Aí eu selecionei algumas perguntas, né, que a gente até já trocou Uhum. algumas figurinhas sobre. Isso. Vou passar aqui para você, vou começar com elas, e aí a Tá, gente vai falando, se o pessoal pedir, fizer alguma pergunta, a gente responde. certo. Tá bom. Aí a primeira pergunta é: por que arquitetura mais sustentável? Tá. Primeiro, assim, o que acontece? A construção civil, ela é uma atividade, é uma das atividades humanas que mais consome recursos naturais, né? Tanto energia, água, e é uma das que mais gera resíduo também, né? Então, a questão da gente utilizar a arquitetura mais sustentável é, é minimizar esse consumo dos recursos, né, naturais e minimizar o impacto para o meio ambiente. Então, trazer uma qualidade de vida, né, para as pessoas. Não é a gente tirar benefícios, né? É a gente justamente agregar também a qualidade de vida, trazer menor consumo de insumos para o ambiente construído e ter essa interação entre os dois mundos, né? Então a gente Sim, consegue ter mais produtividade, ter mais saúde, né? A gente precisa disso. sim. E deixa eu perguntar uma coisa que não está aqui nas perguntas, mas me Hum. veio agora essa. Quando a pessoa ela decide pelo sustentável, isso custa mais caro para ela? Ou o preço é o mesmo que a gente faria com uma construção normal, adaptada às partes sustentáveis, enfim? Sim. Então, não é mais caro, tá? A questão, assim, o que que acontece é que hoje a gente utiliza, a gente entende como uma construção sustentável quando a gente começa a incorporar sistemas que eles não estão inclusos numa construção convencional, como a questão toda de captação e uso da água da chuva, que é um sistema extra, né? A utilização de painel fotovoltaico, que é é um sistema extra, né? Mas muito das soluções. Então, isso custa, isso tem um custo. Todo o sistema, como a gente implantar Sim, uma automação numa casa hoje, né? sim, O sim, sistema tem um custo. Então, tu dizer que uma casa com automação ela é mais cara que uma casa sem, ela é, né? Mas ela tem todo um benefício agregado também nessa construção, tá? e que a longo Então, e prazo que a te longo traz prazo se um. paga, né? Então, Sim, assim, sim, o que que acontece? Uma construção sustentável, ela é considerada de 5 a 15% mais cara do que uma construção convencional, tá? Mas ela tem um benefício que ela faz. Em menos de 3 anos, tu tem um retorno desse investimento, tá? certo. Porque tu está agregando vários sistemas ou definições de projeto, porque muitas coisas da sustentabilidade é definição de projeto, né?
a questão de eficiência Sim. energética, muita coisa é definição de projeto. Então, nisso não tem um custo agregado, né? Tu tem um valor agregado. Então, em menos de 3 anos, tu tem esse retorno financeiro, né? Sem contar que o imóvel, ele valoriza de 20% a 35%, né? E tu também tem uma redução de custo durante a operação. Então, assim, se diminui o valor de água, da conta de água, diminui o valor de conta de luz, né? Então, tu tem toda essa redução de custos de operação. Então, por isso que o retorno é muito rápido. E 3 anos numa construção não é nada de retorno, Não, de esperar de retorno, né? E sem sim, contar todo o sim. resto do benefício, que tem um bom conforto térmico, um bom conforto acústico, uma boa iluminação natural, né? Então, tem todos esses benefícios. O telefone tocou, a gente tá no escritório, não tem como não tocar o telefone Sim. aqui, né? Bom, vamos lá. Acontece. Acontece, faz parte dos Ó, barulhinhos. e os Olha, cachorros ó, aqui tá vendo? também. Cachorrinho. A gente tá em casa, é isso, né, gente? Vamos lá. Ah, O que faz um consultor de sustentabilidade na construção civil? tá. O consultor de sustentabilidade, ele auxilia os projetistas e os proprietários de imóveis na decisão de implantar essas soluções de sustentabilidade nos projetos, tá? Tá. Qual é o benefício de ter um consultor de sustentabilidade? É alguém que vai estar sempre... Porque as normas estão sempre sendo atualizadas, Sim. né? Tem sempre novas tecnologias, novos produtos, novas coisas. Então, o consultor de sustentabilidade é alguém que está sempre atualizado nesses itens, né? Sim. Então, te reduz o valor de tu ter um setor, digamos assim, de sustentabilidade no teu escritório, né? Então, Sim. e tu tem sempre alguém atualizado nesses sistemas. Então, isso é que vale a pena ter um consultor amigo. Sim. É muito bom. É, Bom, eu sempre leio, né? E aí eu acho que as pessoas devem se perguntar também o termo em inglês, né? O que seriam green buildings e quais as ah. vantagens? Os green buildings ou os edifícios verdes também que a gente pode chamar, são edifícios que eles usam menos energia, consomem menos água e eles economizam ao longo do tempo da operação do edifício, né? Então, o que acontece? Um edifício, ele é construído para ele durar de 50 a 70 anos, né? Os sistemas, eles se modificam ao longo desse tempo, né? A gente tem uma melhoria de sistema elétrico, hidráulico, né? De energia, de materiais e tudo. Então, os edifícios verdes são isso, são edifícios que eles são eficientes no consumo dos sistemas. Eles mantêm a qualidade do ambiente sem consumir mais, né? Certo. Então, assim, diga. Não, pode falar, pode terminar, eu já Aí, faço tempo. assim, em questão de números, né? Pra gente falar em números, todo mundo gosta de números, né? Um É. edifício verde, ele economiza, em média, 30% de energia em relação ao edifício convencional, tá? Olha, Tem uma redução de 30% a 50% no consumo de água. E isso a água nós estamos considerando um limite baixo, porque tu consegue economizar quase 80% de água potável num edifício, né? nossa, muito Então, legal. porque a maioria E, das operações no edifício não é de água potável, né? Então tu consegue ter esse reuso de água, né? E a geração de resíduos também, o impacto da geração de resíduos ele diminui de 60% a 80%, porque tu pensa desde a época de construção, né? Como é que tu vai construir, que tipo de material tu vai colocar na obra e como é que tu vai gerenciar esse material na obra para minimizar o desperdício e também quando tem a mais
né? Quando tem uma sobra ou um resíduo gerado, tu fazer uma destinação correta para que ele tenha um segundo uso antes de realmente ir para o aterro, né? Ter a destinação Sim, correta. sim. Né? Bom, acho que ficou claro isso. Eu... E aí, vamos falar de todas as soluções aqui. Quais são as soluções que você apresenta, as soluções sustentáveis para essa construção? Tá. Então, a gente pode começar desde a escolha do lote, né? Para entender qual a melhor localização, se o proprietário, se o investidor, né, a pessoa que vai adquirir um imóvel, ela ainda não tem um terreno, a gente ajuda também na identificação do melhor lote, né? Porque a posição solar importa, a questão dos vizinhos, o impacto que vai gerar para a vizinhança, né? Sempre pensar de ter também um menor deslocamento, a gente já começa a pensar em tudo isso, né? Sim, E aí depois a gente faz a identificação do lote, aí depois o melhor posicionamento do imóvel dentro desse lote, para pegar a melhor orientação solar, a melhor direção de ventos, né? Aí depois vem a escolha dos materiais e técnicas de construção, aproveitamento de luz natural, a eficiência energética, ela já se considera desde do material que é revestido a fachada, cobertura, né? Então são muitos itens. A parte de eficiência energética ainda tem a parte de iluminação, condicionamento de ar, os equipamentos que são utilizados, o consumo de água, a gente tem os equipamentos economizadores que podem ser utilizados, né, nas torneiras e nos chuveiros, e o uso tudo de água isso de pensando na, chuva. isso tudo pensando na redução de água. Aí, para cada construção, você olha o que é melhor, mais adequado para aquela construção. Isso, é. Tá, Porque daí, assim, é tá. dependendo das metas, do que qual é a meta que foi definida com o cliente e com o arquiteto, né? Então, a gente sempre busca. As soluções são muitas, sabe? A gente consegue tem pelo menos, eu fiz um levantamento, pelo menos 10 categorias, né? Então, eficiência energética, eficiência de água, materiais e sistemas, a parte da obra, a parte da acessibilidade. Acessibilidade também é sustentabilidade, Ah, né? é? Sim, Mas por porque quê? O que que você. Ah, porque é a qualidade do ambiente construído. Se ter um ambiente acessível para todos, é ser sustentável, tu ter uma qualidade de vida, né? sim, sim. Então Você ela sabe está que dentro dos parâmetros. Você sabe que a gente falou há um tempo atrás de um modo construtivo, o steel framing, que na Caixa antes não fazia esse financiamento. Já faz acho que Aham. quase 2 anos que a gente está fazendo o financiamento. Ah, que E o ótimo. steel, ele é um modo construtivo Sim, sustentável, porque ele não usa água, né, na construção isso. dele. Então, esse é um dos motivos. Ele até consegue reduzir até 40% do material, né, para construir. E deixa eu ver o que Não gera mais. resíduo, ele Não gera tem. resíduo. Tu consegue ter a Isso. eficiência térmica, né, do material, porque daí tu Isso. agrega o isolante, tem E, redução de trabalho, de horas, né, porque ele chega praticamente pronto na obra. Então, tu tem redução sim. de tempo, redução de risco de acidente de obra, um monte de vantagens, é muito bom. E o material é reciclável, né? O material é todo reciclável. É, Ou seja, o steel é um modo construtivo. Eu venho falando dele já há um tempo, né? Que eu sou apaixonada pelo steel e exatamente por isso. Ele é o famoso Lego de gente grande, né? isso. É. Você vai lá, É, encaixa as peças. a única coisa do steel frame é que quem for fazer nesse sistema tem que estar pensando em planejamento, né? Tem que Sim, ser o adepto do planejamento. Não é aquela coisa vou construindo ao longo do tempo. Não, ele é sim, todo planejado antes, o que também é completamente sustentável, né? Porque já sim. tem toda a decisão pronta.
Então ele Sim, é sim, muito bom. não, o Steel ele é ótimo por isso, porque é uma obra bem planejada e você consegue É. economizar dentro da obra, né? Não, e ótimo que a Bom, Caixa tá fazendo nesse financiamento, porque é sim, muito importante sim, também ter esse é, incentivo de aporte financeiro, né, para poder sim, o fazer. que ajuda bastante, Estimula. porque estimula as pessoas a usarem o sustentável. Sim, é. Sim. Vamos para a próxima. Vamos. Por que é vantajoso e qual o benefício que o cliente tem utilizando essas soluções sustentáveis? O que caracteriza uma construção, um produto como sustentável? A gente já meio que comentou sobre isso, mas Isso. Então assim, aqui o que a gente falou, aqui o que eu estou considerando como benefício, né? Então, entrando para o mundo da sustentabilidade, assim, a sustentabilidade ela é baseada em três pontos, né? As pessoas, o meio ambiente e a economia, né? Que são os três P's em inglês, né? People, Profit e Planet, né? Então, a gente tem os três pontos. Então, os benefícios também são nesses três pontos, né? tá. Muita gente vai para o sustentável pelo ser econômico, né? Mas pelo ser o econômico financeiro, né? E não o Uhum, econômico ambiental ou social. Mas aí, assim, no ambiental, a gente tem o que a gente já falou: o fim do desperdício dos insumos, redução do consumo de água e energia, menor produção de resíduo, redução de emissão de gás carbônico, porque o que a gente não sente, o que a gente não vê, às vezes a gente não consegue medir, né? Mas sim, impacta muito na nossa saúde, né? Então a sim, gente também não faz o círculo, né? É, eu estou emitindo gás carbônico, eu estou respirando pior, estou tendo vários sim, tipos de doença, eu estou gastando também, né? Então também sim, tem essa sim, economia. E a redução da poluição gerada pela construção e operação do empreendimento, né? Que toda uma obra também é poluição, né? É areia subindo, cimento subindo. E o steel frame é um ótimo também nisso, né? Porque como ele chega pronto e não tem toda essa produção de poeira, é, né? exato. A parte social, né? Das pessoas, assim. Quando tu tem um ambiente saudável, tu tem uma melhor relação de convivência, tu tem uma melhor produtividade quando é um edifício comercial ou corporativo, já se estimou de 15 a 40% de mais produtividade num ambiente saudável, né? Então imagina o que isso também gera de dinheiro para uma empresa, né? Tu Sim, com ter certeza. 30% de produtividade do teu funcionário, né? Sim, sim. Eu não sei se eu coloquei essa pergunta aqui, mas me veio ela na É, cabeça agora, que é se você, por exemplo, se a pessoa foi construiu o prédio e aí ele quer colocar essas medidas sustentáveis, ele quer adaptar o prédio, você consegue fazer essa adaptação depois dele construído? sim. Se consegue fazer. Consegue. Aí você vai fazer o Consegue fazer. estudo, óbvio, né, sobre, Isso, sobre eles, e aí isso. algumas medidas conseguem ser É, adaptadas. Ah, sim. isso é Aí, bom. assim, do prédio existente, né, a gente chega no que eu chamo de retrofit verde, né? Uhum. Porque, assim, um prédio existente, ele pode ser adaptado para a sustentabilidade, né? Mas é uma adaptação, a gente não vai conseguir o 100% que a gente conseguiria com uma nova construção, tá? Ah, Então, tá. assim, ele tem limites, né? Mas também a gente tem que entender que também cada prédio construído ele é único, né? Então, não tem uma fórmula de projeto, né? Tem um processo que a gente faz. E daí a gente começa com um diagnóstico do prédio. Então a gente pega assim todo o histórico de consumo de água, energia, geração de resíduo e, e hábitos do edifício. Né? Aqui eu falo edifício como pode ser casa, pode ser prédio, pode ser o que for, tá? Edifício como obra Tá. construída, tá? Uhum. Então, assim, a gente faz um diagnóstico do histórico de consumo e hábitos do edifício, né? Quais Uhum. são as queixas ou as ideias do usuário de melhoria,
né? E a Sim. gente faz um cruzamento para ver o que pode ser feito, né? Geralmente, assim, a questão da saúde a gente consegue mexer bastante, porque mexe com questão de ambiente, né? Condicionamento de ar, que a gente tem que ter esse cuidado. Então, hoje, mais do que nunca, a gente está pensando nisso, né? Por causa da Sim. pandemia. Então, a gente cuida da questão de ventilação, iluminação, tentar melhorar isso, ter o mais natural possível, né? Às vezes, quando não Sim. é possível trazer sistemas que possam melhorar esse ar e essa luz, né? Mas a gente mexe basicamente com 3 temas, né? Que é a eficiência de energia, eficiência de água e a gestão de resíduos. E alguma substituição de materiais, né? Como materiais de revestimento, que a gente pode trocar carpete, pode trocar pintura por uma pintura natural, pode trocar o forro, né? Então, tem bastante coisas que podem ser mexidas, Aí, né? ó, legal. Ou seja, É. quem já construiu pode contratar a Marcela e perguntar para ela o que pode trazer aí de sustentabilidade para Isso, casa e é. adaptar para trazer essa parte mais sustentável, enfim. E o A gente só legal não é que você consegue torcer o prédio no terreno, de resto a gente consegue. então, e aí você traz também, junto com isso, além da solução, você traz também o quanto de custo aquele cliente vai ter, vai economizar, Sim, né? De custo isso, ao longo isso. prazo. Porque daí, Sim. assim, Não, isso é super legal. a ideia toda da consultoria, né, tanto para o arquiteto quanto para o proprietário, é a gente. Deixa eu só responder aqui antes de perder. Se consegue atender a NBR 575? Sim, consegue. Inclusive, é um dos parâmetros que eu utilizo para o residencial, é a norma de desempenho. Tá? Ótimo. É, Então, a norma de desempenho está incluída. Quando é residencial, entra a norma de desempenho como análise. Tá? é muito legal. Obrigada pela É, contribuição, Fernando. é. Eu me perdi onde eu estava. Ah, da consultoria, como é que ela funciona? Então, a gente faz a identificação das oportunidades, mas junto disso, também, quando é um prédio existente, a gente faz o estudo da viabilidade técnica, porque muitas vezes algumas coisas que a gente quer, a gente não consegue fazer, né? Então, também tem que ver qual é a viabilidade técnica que o prédio aceita para tal solução Sim, ser implantada, né? Aí passando pela parte do viável, é viável tecnicamente, então aí a gente faz o estudo de quanto que isso consome e quanto que vai me trazer de redução, né? E o valor financeiro. Então a gente faz um estudo também de retorno de quanto isso vem. Então são várias planilhas, assim. O projeto, na verdade, ele é muito mais ele é muito mais descritivo do que desenhado, sim. né? Porque o desenho mesmo, ele vai ser as orientações para os projetistas, tanto arquitetônico, elétrico, hidráulico, implantarem nos cálculos deles, sabe? Então Sim. eu passo, na verdade, são orientações. Eu vou ler aqui a Patrícia Sim, Nunes, arquiteta, falou tantos benefícios e curto e longo prazo, mas ainda há muitas resistências dos profissionais com as inovações e tecnologias construtivas. É exatamente por isso a gente está trazendo essa live e explicando um pouco mais, que eu acho que é essa a ideia mesmo, né? De trazer, é, claro que a gente não vai pegar um grande leque de pessoas, mas vai estar aí, de repente um vai é, falando para o outro e vai trazendo, que eu acho é. esse tema super interessante de sustentabilidade. E assim, complementando a linha da Patrícia, não é tanta inovação tecnológica e construtiva assim, sabe? Já tem muito produto no mercado que é de uso recorrente, só ele tem uma melhor eficiência do que o convencional, né? Então, muitas coisas são especificação de projeto, pura e simples especificação de projeto, sabe? E a questão das tecnologias construtivas, como o steel frame, não é só uma resistência do profissional, também é uma resistência do usuário,
né? Sim, sim. De não ter, porque o que eu já vi, assim, já fiz pesquisa, tanto de profissional quanto de usuário, já vi muito profissional querendo utilizar e o cliente dizendo que não, que ele quer uma casa sólida e ele não quer uma casa de papel, né? Porque, É, digamos assim, papel é, no sentido dela não ser firme. Porque lembra sendo que, quando trocaram as paredes divisórias de muitos empreendimentos residenciais por gesso, tiraram o tijolo e botaram gesso? Foi uma briga danada em construtora. uhum, sim, Então é, também sendo tem que a o steel é um resistência dos do usuário. modos, o steel é um dos modos mais resistentes que tem, né? É assim, é Exato. pouco conhecido, mas é um modo construtivo super resistente, ecologicamente correto, enfim, ele tem uma série de benefícios. Aí, o Fernando fez uma pergunta aqui que eu acho super interessante, porque a gente trabalha com essa modalidade de programa Minha Casa Minha Vida. E é legal porque aí vai ficar salva a live, então se você tiver Sim, algumas sugestões, ele falou alguma sugestão que se encaixe no custo do Minha Casa Minha Vida, para que melhore o padrão sem onerar demais, tem bastante trazendo. coisa. Inclusive tem todo um regramento especial para Minha Casa Minha Vida. E depois até se quiserem, eu passo para André, a gente pode conversar sobre isso também. Claro, quero, super. O Minha Casa Minha Vida, assim, basicamente sem onerar muito, né? A questão da arquitetura, né, implantação no terreno, isso não tem oneração nenhuma, isso não onera Sim, nada, é a questão de projeto, né? Ventilação e iluminação também, é saber aonde colocar essa iluminação e ventilação corretamente de acordo com a zona bioclimática, né? Que daí tu vê vento, sol e faz essa implantação correta. Uso de cores nas fachadas e nos telhados, né? Porque também num clima mais quente tu coloca cores mais claras, num clima mais frio tu coloca cores mais escuras, né? Equipamentos economizadores de água também, né? Que é só a questão do duplo fluxo no vaso sanitário, a torneira que tem o arejador correto, então só com isso já economiza bastante, e é a especificação só. ai, E questão de boa. é, material, ver os materiais que são. Vamos, Thiago, vamos para Maceió. Materiais, escolher os materiais que tenham algum tipo de certificação e também, dependendo da região, ver o que é melhor. Se é clima frio, utilizar coisas mais quentes, né? Não digo madeira, mas entrar com o vinílico ou alguma coisa que. Porque o vinílico também não é muito mais caro que o cerâmico hoje, né? Já se consegue Uhum, bastante próximo os valores. E clima mais quente, a cerâmica, mais uma cerâmica de boa qualidade também para não ter, não onerar depois na manutenção, né? sim. E Ah, mas depois me passa. o aquecimento de água solar não é um investimento alto e também já é possível colocar. É, né? Eu até estava vendo isso. Não só tem também o de energia elétrica, que tem uma diferença. Que um chama. Ai, Marcela, eu sou É péssima com uma nome. energia térmica, esse do térmico, ele é bem acessível de ser colocado. Ele compensa muito do chuveiro elétrico para esse aquecimento solar, Sim, compensa o sim. aquecimento solar. Ah, tá. E aqui, por exemplo, Só, aqui em São Paulo, vale a pena, porque aqui chove bastante, numa não, mas a construção questão da dessa. chuva não é muito, mas aí sempre tem que ter os dois sistemas, Ah, né, tá. concomitantes, Sim. né, porque daí Aí no que tem. falha um, tu tem que ter o outro auxiliar, Sim, mas é, tipo, 60% do ano tu usa o solar. Aqui em sim. São E Paulo, né? aí, e esse do solar pode adaptar, por exemplo, depois da construção. Por exemplo, o construtor de repente não quer fazer esse investimento no começo, porque, pô, ele vai vender Minha Casa Minha Vida, então não é interessante para ele ficar fazendo várias soluções. Interessante é para quem mora ali. Mas de repente, as pessoas que moram ali tentar implantar junto com o condomínio, porque isso a longo prazo Ele só tem que economiza. deixar uma espera, né, da tubulação. Ah, tá, Tem que entendi. deixar uma espera.
Aí é uma boa sugestão. De É, repente ele já deixa isso já ajeitado, né? isso, Já deixa isso, pré-pronto para isso. E aí quem adaptar. quiser coloca Ele já o vende com sistema. essa solução, falando, olha, É, a gente fez já no projeto, já pode adaptar essa parte mais sustentável, enfim. E é o que é isso. legal, né? Porque isso hoje eu acho que vende. Sim, vende. Bacana. Vende bem. Vende e vende com valor agregado de 15 a 30% mais, né? Então, sim, porque tem algumas pessoas que realmente não se interessam ou não, enfim, não querem saber do assunto, mas tem muita gente hoje que gosta do assunto e que quer trazer isso para a vida, enfim. Eu acho legal ter, Sim, entendeu? Disponibilizar e explicar o tanto que isso pode economizar também. claro. Deixa eu ver aqui. A gente já falou sobre isso. Ah, aqui a gente pergunta qual o impacto dessas construções. Tá. O impacto das construções, eu acho que são, basicamente, eu acho que junto dos benefícios, assim, né? Eu acho que é a questão da qualidade de vida, né? A questão da saúde do usuário, a redução no consumo de energia e de água, que isso é o direto e absoluto, basicamente, né? E diminuir os Uhum, custos de manutenção e operação do edifício, né? Então, esse é o impacto, né? É um impacto. É que, na verdade, a sustentabilidade é um impacto meio holístico, né? Eu não gosto muito de ir muito para esse lado, mas, assim, porque envolve todos os níveis, né? Ambiental, social, econômico, convivência, tudo, né? sim, Trazer esse bem-estar para todo mundo, sabe? E para o planeta, né? Porque a gente vive, assim, a gente vê sim, sim, tanta coisa e eu acho que trazer essa redução de impacto. Na verdade, não é nem um impacto, sabe? Eu acho que a sustentabilidade é uma redução do impacto, já que a construção civil causa tanto impacto assim no meio ambiente, né? A gente sim, consome muito para viver, né? Então a gente tem que minimizar isso. E a questão, assim, e esse grande impacto também, o que eu considero, é dessa parte do retrofit dos imóveis, né? De fazer essa reforma verde nos prédios existentes, né? Olha a quantidade de prédio que a gente tem por aí, sim, né? sim. Se as As pessoas construções adotassem. as construções têm um tempo de vida muito grande, os sistemas é que têm um tempo de vida mais curto, né? Então a gente conseguiria reduzir bem mais, né? E também, Sim, assim, quem pensar em construir uma casa sustentável, né, ou com soluções de sustentabilidade, também tem que pensar que não é uma coisa estanque, né? Não é assim, eu fiz lá e, e não vou mais fazer, sabe? Vou só viver agora aqui dentro, né? sim, Não, sim, até uma das nossas propostas aqui do nosso processo é ao fim da consultoria, né, ao fim da obra, a gente fazer um guia de operação e manutenção dessa residência, né, ou desse imóvel. Porque tu tem, assim, por exemplo, tu bota um painel fotovoltaico lá, ele sim, tem um tempo de manutenção e limpeza. Por exemplo, a cada 4, 5 meses tu tem que fazer uma limpeza, a cada ano tu tem que chamar o técnico para ver se ele está funcionando corretamente, se está tudo ligadinho, bonitinho, né? Então, para te ter 100% do sistema funcionando, tu também tem regras que tu tem que seguir, sim. né? Ou seja, tem que ser organizado, regrado com relação a essas É, técnicas. isso. E só para E não explicar, achar... perdão. eu ia falar para você explicar o que que é essa solução, porque eu acho que tem gente que não entende a parte técnica, só explicar o que que ele faz, né? O, do, o que do você que? acabou de falar, esqueci a palavra, gente, sou péssima, eu esqueço a palavra. Você acabou de falar Do de manual? energia, não, da Do fotovoltaica, painel obrigada. fotovoltaico? Fotovoltaica. Ah, É.
O que que é O o painel painel, fotovoltaico? tá. O painel fotovoltaico, então, ele é um sistema de energia renovável, né? Porque ele utiliza a luz do sol para transformar em energia elétrica, né? Então, assim, a gente está reduzindo. Qual é o impacto que é reduzido utilizando o painel fotovoltaico? Eu não estou utilizando energia de uma hidrelétrica, né? Eu não preciso ter energias que não são renováveis, né? Porque uma Você produz hidrelétrica a sua você própria produz a própria energia. energia, né? Então, em cima Sim. da casa, coloca lá o painel e ele vai produzir. Ele pode produzir 15, 20, 100% o, o, o teu consumo de energia da residência, né? Sim, sim. Então, tá ali com essa energia que ela pode ser colocada na rede ou ser consumida ou ser armazenada em baterias na casa, né? Era isso que eu ia te perguntar. Eu já tinha ouvido falar que se sobrar, eu não entendo, vou falar do meu jeito leigo, tá? Se Uhum. sobrar energia, você pode vender ele para as companhias de energia. É isso? Você pode. Não, como é que funciona hoje, tá? É o que eles chamam, agora não é se é o on-off grid, que daí é assim, quando ele é feito para entrar na rede da concessionária, tá? Tu tem lá Uhum, dois relógios, na verdade, funcionando. Tu tem o relógio que está gerando a energia do painel e ele está tá. entrando na rede, tá? Então, tu está alimentando a rede da concessionária com essa energia do teu painel. Então, tu gerou lá, por exemplo, 100 kWh naquele mês, certo? Então, tu tem um Uhum, crédito de 100 kWh. Aí, tu tem outro relógio, que é o teu consumo do imóvel, né? Então, por exemplo, tu consumiu, nesse mês, tu consumiu 75 kWh, né? Então, tu tem um crédito de 25 quilowatts naquele mês. Só que tu não recebe esse valor em reais. Ele não é transformado uhum. em reais. Tu tem um tempo, dependendo da concessionária, tu tem um tempo para utilizar esses quilowatts, né? Daí tu pode, é, aí tu tem um tempo para utilizar esses quilowatts. Então, por exemplo, nesse mês tu consumiu 75, tu produziu 100. No outro mês tu produz os mesmos 100, digamos. Aí tu consumiu 125. Então tu tem aquele crédito de 25 para ser utilizado nesse outro mês, né? Sim, Thiago, pode ser utilizado também. Aí, quando é CNPJ, por exemplo, se tu tem uma empresa que tem um galpão, tá? Então, ela tem um telhado, ela tem uma área de cobertura gigante, né? Então, tu vai lá e coloca, aí tu tem 5 sócios, digamos, naquele CNPJ. Tu pode utilizar o crédito de energia que tu formou naquele local, mesmo que ele não seja, ele não precisa ser consumido naquele local. Tu pode distribuir para os 5 CPFs dos sócios essa energia, Muito tá? bom, E se muito for bom. CPF também, se for CPF, por exemplo, eu tenho uma casa maior, né? O Thiago que está lá na praia, tem uma casa na praia, tem uma casa mais para o centro da cidade. Ele colocou na casa maior, que tem mais telhado, então ele está gerando mais energia. Então ele pode utilizar nas duas, porque tem o mesmo CPF. A conta tem que ser o mesmo CPF. Aí consegue. Bom, muito bom. Então, tá vendo? É uma medida super interessante para ser É. adotada. O Fernando fez uma pergunta aqui. Piscina biológica é Hum. uma boa opção? Eu nem faço ideia o que que é piscina biológica. Então já me explica se você souber e se é uma boa Eu sei opção. pouca coisa da piscina biológica, não sei muito não. Tá. Mas ela é uma boa opção, porque ela não tem a parte química, né? Não tem o tratamento químico, mas a questão é a manutenção. Eu acho que como tudo, principalmente por ser biológica, tem que ter um tratamento muito mais cuidadoso e de perto, assim, né? Tem que estar ali sempre é, monitorando aquele ecossistema, porque ela vai virar um ecossistema, Sim. né? Mas ela é uma boa opção e fica bonita
Fica bem bonito. Fica como Tá. se fosse um lago assim, na casa. Fica muito bonito. Eu nunca ouvi, eu vou até pesquisar depois aqui no Google. Hoje eu tive uma pergunta também Aham, no Instagram, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu também achei super legal, e aí eu fui pesquisar aqui e achei super interessante. sim. Ele falou que hoje ele não ia conseguir entrar na live, mas que depois ele assistia. Ele colocou assim: Boa tarde, vocês sabem me dizer se a Caixa está financiando construção de casas com tijolo ecológico de solo cimento? Aí eu entrei no Google para ver o que que era, né? Hum, Já dei um Google aqui, aí vi esses tijolos, tijolos, e eu só não vi, porque assim, a Caixa, o que que acontece? A Caixa, na verdade, ela vai entrar dentro da norma ABNT, de construção civil. Então, tudo que tiver dentro dessa da norma é o norma. que a Caixa aceita, né? Assim, coisas muito inovadoras que não estão dentro da norma, a Caixa não vai aceitar. Então, basicamente, tudo que Sim, tem ali dentro que foi aceito, normalmente a Caixa aceita, tá? sim. Claro, eu não vi todos os tipos de coisas que tem, Uhum, né? Mas assim, até onde eu sei, tudo que tem dentro da norma é o que é aceito pela Caixa. tá. A única coisa que eu sei mais assim do tijolo ecológico é que ele funciona como alvenaria estrutural, né? A de cimento, né? Os Sim, bloquinhos cinza aquele. Então, o tipo de construção é a mesma, faz os groutes, né? Faz essas coisas todas lá com os blocos de tijolo ecológico. A única coisa o Thiago já fez financiamento. Ó. ai, que bom. E fez com a Caixa? Deve ter sido, A, a né? única, a única questão do tijolo ecológico é que assim, a gente sabe que ele é eficiente termicamente, tá? Mas Hum, não existe comprovação, ele não foi feito os testes que as certificações pedem, né? sim. Então, assim, para a questão de sustentabilidade, de parâmetros de certificação, foi com a Caixa. Que Para bom parâmetros saber. de certificação, o tijolo ecológico ele não é aceito porque ele não tem os índices testados por laboratório, tá? Tá. E como ele é um processo mais, não digo rudimentar, mas ele não tem uma grande fábrica que faça, né? Ele é feito mais uma produção local. Então, como ele é Sim, produção local e são pequenos produtores, não é feito a teste, a certificação. É a única questão. sim. Mas assim, a gente sabe que barro é térmico, né? 100% Uhum, térmico. sim, Então, por experiência de longo de tempo, né? Porque a gente sabe, a gente coloca tijolo em casa, sabe como funciona. sim, Né? sim. É a única coisa do tijolo. Não, e é ótima essa troca que as pessoas até estão incluindo aqui, porque eu realmente são vários modos construtivos, Sim, e aí tem técnica, aí tem, sei lá, material diferenciado, enfim, então é, todos os dias a gente acaba aprendendo algo novo. E eu achei super sim, interessante. Aí ele já falou o Thiago já falou que já fez o já fez. financiamento com a Caixa, o que é bem legal, porque eu já vou responder para esse cliente que já foi feito pela Caixa, É, que eu e ia aí dá pra olhar lá na fazer. BNT, ia ver se tinha alguma coisa explicando se podia, se não podia, que é onde eu acabo me guiando, né? Quando as pessoas me perguntam. Porque É, quando alguém vem me fazer uma pergunta de construção, eu falo, tá dentro da regra? Então a Caixa faz. é, Basicamente isso. Olha lá, porque exatamente, daí Marcela, aquele cabe a sim. cada fabricante. É, O é, Tiago falou exatamente, Marcela, cabe a isso, cada fabricante fazer o rompimento dos seus tijolos. é. E aí Não, muito não tem a interessante. uniformidade para ter o índice para entrar na certificação, né? Mas é sabido que o tijolo, o bairro faz Teste de a parte resistência, térmica, né? teste de resistência, compressão e absorção de umidade. É, Sim, o Thiago falou.
É, então, tá vendo? Ó, tá sendo uma troca ótima pra gente, Isso. estamos agregando várias coisas boas É, aqui, conhecimentos novos, eu tô adorando. é. Falei que eu adoro esse assunto, vou contar uma coisa super interessante pra vocês, Hum, que ó, a última vez eu falando com a Marcela, e eu achei isso o máximo, que o nome dela é Marcela Green mesmo, e isso. tem tudo a ver com o trabalho dela, e eu achei isso o máximo. Porque green, para quem não sabe, em inglês é verde, né? Então tem É, tudo a ver com sustentabilidade e tudo mais. Eu achei o é. máximo. Então, só para Não, dividir aí com vocês. já me pediram identidade para provar, porque acharam que era falso o nome, né, que eu Falei, botei gente, para. esse foi o melhor. Assim, o dia que eu falei, É, me fala seu sobrenome, ela, Green. Eu falei, nossa, que não pode. incrível. É, Bom, Marcela, vamos tá. fazer o desfecho aqui então. Eu É, adorei, obrigada. eu Não é nome, também. não é Não é nome nome artístico. artístico, é o nome dela mesmo. É, Bom, obrigada por ter participado. Desculpa até não ter feito na terça, imagino. mas acho que foi super Acontece. legal o nosso conteúdo. A gente vai deixar aqui gravado. Aí, se depois você puder mandar o conteúdo para Minha Casa Minha Vida, até para eu divulgar, Mano, que eu tenho manda sim. bastante construtora aqui. E aí já deixo seu contato também, que aí se alguém se Tá. interessar, já vai e Isso. fala. E antes da gente finalizar, eu queria que você contasse pra gente sobre o nosso sorteio. Explica um pouquinho Ah, para as pessoas sim. É. entenderem, né? Então, a gente vai fazer um sorteio de uma mini consultoria com plano de ação. Então, são 2 horas de uma conversa, para entender o projeto ou a obra construída e montar um plano de ação para saber quais as opções que podem ser inseridas. Então, tem as regras no Instagram da Andréia lá para a gente como participar. E aí o sorteio fica sábado, né, André? Domingo, eu vou fazer ele Domingo, domingo. tá. Eu ainda vou dar esse Beleza. tempinho para quem Tá. não entrou, seguir a Marcela, seguir a NAF, colocar a hashtag lá e aí eu vou Isso, fazer o sorteio no domingo. isso. E aí também a gente vai fazer a troca, convite para a Andrea fazer uma live Eba! comigo, para a gente falar dos financiamentos, que foi uma sensação, assim, né? Da gente entender Sim, como é que a Caixa pode ajudar para a gente viabilizar todas essas obras, todas financiamento. essas Sim, reformas, né? Se pode entrar reforma, se não pode. Aí a André vai contar sim. tudo pra gente, Tá né? bom, tá Então, ótimo. a gente fazer a Obrigada, troca. Marcela. Eu que te Brigadão por agradeço muito, participar. Gente, né? obrigada por ter aparecido aqui, ter Isso. contribuído. Eu acho que antes de encerrar, o Fernando comentou alguma coisa que se o seu escritório ficava na Granja. Não, fica na Bela Vista, São Paulo, Mas a capital. Marcela se atende todas as Atendo regiões, né? online. Oi, tia, minha tia Isso. tá aí também. Entrou todo mundo aqui, eu fiquei super feliz. O pessoal Foi. tá dando É, tchau, interagindo bastante. Então tá, tá. gente, obrigada por ter Muito participado. Eu vou obrigada. deixar todas as informações, então, do nosso sorteio. E eu vou deixar gravado aqui a nossa live. Aí eu espero seu convite oficial, então, para a gente depois Isso, divulgar aqui tudo mais isso. A sobre o gente faz. financiamento da Caixa. Porque eu quero Isso. mais é que todo mundo construa. Isso. E a sustentabilidade não é cara, gente. Não é luxo, não é caro, é viável para todo mundo. Minha casa, minha vida, inclusive, É né? isso. Então, a gente pensar, a gente começar numa lâmpada e a gente vai mudando, É né? isso. Tá? Obrigada, Má. Boa Obrigada, noite. Um Andréia. beijo Boa para todo noite, um mundo. beijo. Tchau, tchau. Tchau, até.